também, tipo, como que você aprendeu e a história é contada por você também, a história é contada por outras, entendeu? Gente, eu tinha 8 anos quando Maria Faustina ainda era viva. Eu não tinha 8 anos, eu tinha 5. Né? Porque às vezes eu ficava na perna da minha mãe. Mãe, me leva lá para ver a Faustina, eu chamava assim. A minha mãe cuidava dela assim. A minha avó fazia o almoço, ela ia lá levar. E ela debaixo da pedra levar a comida para Maria Faustina, sabe? Que ela morava debaixo de uma pedra que ainda existe lá, essa pedra. Até hoje, a gente gosta de ir lá do lugar onde ela morava. Tem hora que hoje eu não posso andar com minhas pernas, mas tinha vontade de andar a pé por lá, para ver novamente o que a gente fazia, onde a gente ia. A Maria Faustina, eu soube da história dela pela minha mãe, né? Minha mãe que contava pra gente, sentava com a gente contando a história dela. Que ela era uma mulher muito boa, ela saía da pedra, mas quando eles pegavam ela para ficar em casa, ela não queria, voltava para a pedra, para dormir embaixo da pedra, entendeu? Era a pedra coberta assim, e eu estou cansada de ir lá, né? Eu faço caminhada, né? A trilha ali, a gente passa por ali. Aí eu perguntei até ela se ela conheceu os pais dela, ela disse que não. Entendeu? Disse que não conheceu os pais dela também. Que a mãe dela contava para minha mãe, que minha mãe contava pra gente, né? Foi através da minha avó, né? Vocês já conheceram ela. E chega a ser uma história até engraçada. Foi quando eu junto com alguns primos meus e tinha acabado a luz. Aí ela começou a contar a história pra gente. Aí foi uma experiência muito boa pra mim. Que ela colocou as velas assim em volta, sentou lá com a gente e começou a contar a história. E existia uma mulher que nasceu ali, não sabe quem trouxe ela pra lá, e que ela vivia ali, tinha os cabelos grandes, grisalhos, e que ela ficava ali, a avó dela e a mãe dela alimentavam ela ali. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 5 a 7 anos, eu acordava umas 5 horas, 5h30, ia até a casa dela tomar café e sempre fazia as mesmas perguntas. Vó, como que aconteceu? Aí ela contava sobre a história da Maria Faustina, que era uma senhora que morava lá. Minha bisa que me conta, de vez em quando, que a Maria Faustina morava na pedra e não queria sair de lá, ela tinha os cabelos grisalhos e morreu lá, na pedra. A Maria Faustina eu não conhecia, não. Porque quando eu fui morar lá para a Maria Faustina já tinha morrido há muito tempo. E depois que eu fui saber a história, por causa do final do seu Vive, a Dona Maria, a mulher dele, que eu fui trabalhar lá na fazenda. Então foi que Dona Maria e seu Vídeo contavam a história de Maria Faustina. Diz que ela morreu velhinha. E como que ela era fisicamente? Maria Faustina, ela era mais alta que a minha nora. Então não era tão grande. Não, era mais alta, era cabelo, quando a gente já começou a conhecer, o cabelo já estava ficando grisalho, o cabelo dela era lisinho. Conversava pouco, não puxou a mim. Você lembra dos olhos dela? Castanho. Eu lembro dos olhos dela, dos olhos castanhos. Eu nunca vi minha família dizer de onde que ela veio. Ninguém, minha avó, que minha avó também era uma senhora já, nunca falou de onde veio Maria Faustina. Eu acredito que alguém morreu e ela era filha e ficou por ali, nessa pedra. Que ela vivia nessa pedra mesmo. Comia peixe, até peixe cru. A Maria Faustina. Porque quando ela custava para levar, como se ela achasse um peixe podre na beira da praia, que vinha nas águas, ela saía da pedra, descia e pegava o peixe e comia. Olha, antigamente, quando eu era menor, eu sentia medo. Porque diziam que a Maria Faustina estava ali.
Mas hoje em dia eu vejo que não é isso é uma lenda, né? Que assim, de meter medo na gente, não é. Sinceramente, às vezes eu senti até um pouquinho de medo, mas hoje em dia eu passo lá e eu falo, cara, é uma história tão marcante, tão bonita e poucas pessoas às vezes conhecem, sabe? Eu acho que dar mais representatividade para ela é uma coisa muito importante. Sempre quando vem pessoas visitar a nossa casa, nós fazemos essa trilha e sempre passamos e contamos a história, o que aconteceu. Então a pedra ficou muito marcada, né? Sempre passamos por debaixo da pedra, é uma caminhada muito legal. E é muito lindo, o lugar é muito lindo mesmo. Muito lindo. Aí eu passo para os meus netos, que eu tenho 3 netas, maravilhosas. Aí eu passei para minha filha, para o meu filho, agora eu estou passando para minha neta, a história que minha mãe conta, entendeu? Para eles saberem lá no futuro, entendeu? O que é a Maria Faustina, a trilha da fazenda, Poço da Vaca. Eu peguei água lá no Poço da Vaca, eu já peguei água lá com a minha mãe. Minha mãe dava uma latinha a gente e ela vinha com uma lata na cabeça e uma na mão. E a gente com aquela latinha pequenininha. A gente lavava a roupa lá, trazia a roupa lavadinha, tomava banho, já vinha para casa. Eu acho que ela era feliz, sabe por quê? Porque o pessoal chamava ela, vem morar aqui, ela não queria. E outra, a gente chegava lá, ela estava alegre, deitada debaixo da pedra. Eu acho que ela não fosse feliz, era na primeira casa que ela encontrasse, ela entrava, né? E ela não, ela queria ficar ali, né? Todo mundo, eu perguntava para minha avó, vó, você conheceu ela ali? Conheci. Minha avó dizia, eu conheci ela ali. Então, ela conviveu a vida dela ali. Eu acho que mexe mesmo comigo é que já tentaram várias vezes tirar ela de lá, só que ela gostava tanto daquele lugar que ela sempre permanecia ali, sabe? É uma parte que eu acho muito bonita. Foi uma mulher muito forte, né? Que viveu ali, viveu por tanto tempo, sobreviveu, se alimentou. Me impacta muito por isso, porque foi uma mulher muito forte, né? Corajosa. Ela poderia ser, tipo, aventureira, mas eu não teria coragem de ficar lá. Nenhuma noite. Eu acho que ela se sentia bem. Melhor do que estivesse na casa de alguém, entendeu? Aquilo ali, acho que era a vida dela. A gente ia lá levar uma comida, ela comia com a mão, aquele sabor, aquele prazer. Hoje a gente sente saudade, né? Você conta para os outros assim, se não tem pena, não tem a mesma coisa. Mas o que eu vou fazer? Né? Minha mãe também tinha muita pena dela. Eu ainda me lembro minha mãe sentada, grávida da minha irmã, e chorando por causa dela. Sabe? Sentada tinha uma pedra, estava grávida da minha irmã até que já morreu. Aí minha mãe chorando por causa dela. Eu falei, tá chorando por quê, mãe? Ela, Maria Faustina faleceu. Nós já tínhamos ela dentro d'água. Então, hoje a gente ainda lembra, né? A gente lembra e não esquece. Eu tenho para mim que ela foi enterrada na praia. Eu calculo isso, sabe? Que dessa geração, a mais velha sou eu, sabe? Então, eu acredito que ela foi enterrada na praia, porque naquela época não ligava para enterrar ninguém na praia, em qualquer lugar, né? A minha relação com a lagoa, eu gosto de falar que não tem como nem, eu acho que não tem nem como explicar, sabe? Creio que a minha personalidade e os meus valores foram criados através dela. Moro aqui na Praia da Baleia e estou muito conectada à pesca, né? Porque minha família é de pescadores, meu pai é pescador, então eu fui nascida e criada aqui e tenho muito essa conexão com a pesca, com a baleia. Sou muito grata por isso aqui, muito grata mesmo. Isso aqui foi onde eu me criei, meus pais me criou. Entendeu? E agora eu crio meus filhos. Se não fosse isso aqui, a gente ia até passar fome, vou te falar.
Ia mesmo. Aqui ninguém passa fome mais, porque a lagoa é nosso sustento. Isso aqui é tudo, 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 tudo. Eu amo a lagoa, eu amo. Eu vou dizer a você, se viesse assim, olha, eu vou te dar milhões de dinheiro para você sair daqui, jamais. A minha lagoa mora dentro do meu coração. Criei meus filhos estão criando o deles. E eu tenho fé que os meus netos ainda vão criar aqui dentro dessa lagoa. Porque a hora que falta um peixe, vai ali, abaixa, cata uma garrafa de camarão, vem para casa, faz um pirão e almoça. Foi o que eu sempre fiz com os meus. Aí eu falava, não tem nada para cozinhar para almoçar hoje. Aí eu ia, virava a praia daqui, ia lá para o lado da praia do Boqueirão, catava com a mão duas ou três garrafas de camarão, vinha para cá, acendia o fogo de lenha, fervia, lavava tudo, botava no fogo, tinha farinha, né? Fazia um pirão, todo mundo comia. Aí estava todo mundo feliz, ninguém sentia nenhuma dor de barriga. O que eu vou fazer? A minha lagoa é maravilhosa. Aí eu vou dizer a vocês, isso aqui é um lugar rico. Para mim é. Eu digo que aqui a baleia é um lugar rico. Por isso que tem uma música, a baleia é um lugar florido. Até a mulher casada bota chifre no marido. Ele é corno conformado. A mulher saiu de casa e o boi ficou deitado. Oh. A Maria Faustina é uma história pro bairro, né? Porque fica muito forte no bairro. É uma coisa muito emocionante. Você fica, cara, como que, apesar de muito tempo, muitos anos, isso continua forte aqui, porque todo mundo fala, essa pedra da Faustina, todo mundo passa em diante, né? É igual ela passou para os netos, nós vamos passar para os nossos filhos, então vai ser uma história que vai crescendo. Minha avó agora vai ter um tataraneto, né? E alguns bisnetos ainda nem conhecem essa história. A gente vê que o mundo está cada vez mais atualizado das coisas, muita tecnologia hoje em dia, e essas histórias às vezes podem acabar se perdendo. Então acho que é importante sempre deixar em constância, sempre lembrar dessas histórias, é importante sim. Eu por mim guardo a história dela por toda a minha vida.